Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o julgamento de Bolsonaro. Aqui diz que o bolsonarista amarga a derrota com votos por condenação no STF e aposta todas as fichas em anistia. Parlamentares buscaram holofote para a denúncia de ex-assessor de Moraes, mas dizem que salvação de ex-presidente será a anistia. E lembrando também que o Supremo Tribunal Federal retoma às 9 horas o julgamento de Bolsonaro a um voto da condenação e após a ameaça de Donald Trump. E o ministro Alexandre de Moraes crava Freire Gomes como um pilar antigolpe, mas o general já foi suspeito e alvo também de bronca do ministro. E ainda sobre o Alexandre de Moraes, aqui diz que o ministro mistura didatismo, contexto e distorções ao elencar 13 atos de execução de trama golpista. E o ministro Flávio Dino indica perdão judicial a Cid. E a defesa vê chance de benefícios após vai e vem na delação. E ao lado temos aqui os textos dos editoriais do Folha de São Paulo em destaque nesta manhã. O primeiro texto diz que Trump soma ameaças militares às econômicas. O presidente americano mira Maduro, mas por abjeto que seja o ditador, é ingerência que se imaginava extinta na América Latina. Já o segundo texto, Milei, ao menos, reconhece a derrota. Revés acachapante em eleições na província de Buenos Aires pode afetar o pleito nacional. Já neste carrossel de imagens, a primeira foto é sobre o placar da votação, na verdade é um infográfico explicando. Moraes e Dino votam pela condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus da trama golpista, mas ainda faltam Fux, Carmen e Zanin. Na editoria internacional, temos aqui um destaque. Manifestantes participam de ato contra o governo francês, bloqueiam estradas e queimam ônibus. E mais de 130 são presos durante as manifestações em Paris. Já aqui no Brasil, bactéria e atraso do IP, que espalha diferentes cores por São Paulo neste inverno, podem explicar florações intensas da árvore na cidade. E sobre meio ambiente, temos aqui esta foto que o Zoológico de Brasília ficará com jaguatirica cega resgatada em rodovia. Batizada de Fúria, felino foi encontrado em Mato Grosso com trauma craniano e recebeu cuidados pela equipe médica. E no esporte, em sua estreia no SP Open, Bia Haddad passeia contra a italiana e faz um duelo brasileiro nas oitavas. E o Brasil tem 4 sobreviventes na chave de simples. Agora, um outro assunto internacional que também é destaque é sobre a guerra da Ucrânia. Polônia vê risco de guerra e convoca a OTAN, depois de abater drones da Rússia. A União Europeia e a Ucrânia afirmam que a ação russa é deliberada, mas a aliança sugere o oposto. Também temos aqui que, pela primeira vez, a Polônia abate drones e fecha aeroportos, e a OTAN mobiliza caças. Já na política do Brasil, a ameaça dos Estados Unidos parece fala displicente, dizem os especialistas. E Pentágono avalia colocar contenção de China e Rússia em segundo plano. Também temos aqui um próximo assunto que parlamentares que criticaram Moraes aprovam na CPI do INSS 21 prisões, sem detalhar quais são os motivos. Agora, sobre o meio ambiente. Poluição em área olímpica expõe avanço imobiliário sem saneamento lá no Rio de Janeiro. Após cerca de 5 décadas, o complexo lagunar de Jacarepaguá recebe primeiras melhorias. Agora sobre o Itaú. Aqui diz que o banco planejava demitir o dobro de funcionários por home office, considerado improdutivo. O Sindicato dos Bancários pede que regras do teletrabalho do banco sejam repactuadas. Agora sobre o Judiciário dos Estados Unidos. Temos aqui a informação que o juiz federal dos Estados Unidos bloqueia a demissão de Lisa Cook
a diretora do Fed por Trump. E essa decisão representa um revés para a Casa Branca. E esse caso que deve chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso falando agora no Brasil sobre essas facções criminosas, São Paulo endurece regras para blindar o setor de combustíveis após uma mega operação contra o PCC. E o carbono oculto, a operação da Polícia Federal, cita armazenamento de metanol em um terminal de Santos. Agora, próximo assunto é para a seleção brasileira. Aqui diz que a Bolívia impõe a primeira derrota ao Brasil de Ancelotti por 1-0 e vai à repescagem da Copa 2026. A seleção brasileira encerra o classificatório regional em quinto e vai participar do Mundial. E falando agora sobre saúde. Não me viam como deprimido, afirma o pastor sobre o estigma da saúde mental dentro das igrejas. Transtornos psicológicos entre os cristãos ainda são vistos como falta de fé, diz um pesquisador da área. Na seção Pare para Ler desta quarta, temos aqui: saiba quais são os benefícios de incluir a taioba no cardápio. Estudo brasileiro mostra que folhas contêm vitaminas, sais minerais, antioxidantes e até fibras. E um dos principais nutrientes é o ferro, que é um item indispensável no combate à anemia. Agora no caderno Todas, o Instituto Criar e Disney lançam um edital para mulheres e será feita a seleção de 3 projetos de curtas. E em São Paulo, 4 de cada 10 presos no Smart Sampa são devedores de pensão. Dando continuidade agora aos destaques da economia do Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto que é para a Argentina. Javier Milei diz que programa econômico na Argentina não mudará após a derrota eleitoral. Prioridades são equilíbrio fiscal e política cambial semiflutuante, reitera o presidente. Agora sobre os crimes virtuais, aqui diz que o golpe virtual com link que rouba dados é o mais comum no Brasil, com 553 milhões de ataques. E esse crime levou a roubo de 15 bilhões do sistema de pagamento do governo federal em 2024. Também temos aqui um próximo assunto que é para o governo Lula. Regra que ajuda a regularizar cadastros unipessoais no Bolsa Família pode cair na justiça. E o teto de 16% para famílias de um integrante é questionado. E o governo vê um risco de retrocesso. Agora na tecnologia, varejo começa a trocar vendedor por IA generativa no WhatsApp. E as redes usam os melhores vendedores para treinar IA, que custa 20% de um funcionário. Já na política, temos aqui uma repercussão ainda do 7 de setembro, que os empresários criticam Tarcísio de Freitas por radicalização. Eles dizem que o governador de São Paulo errou muito e pode perder o apoio do centro. E Hugo Mota diz que o projeto de anistia não tem previsão de pauta e nem de relator. Nos destaques internacionais, temos aqui um assunto para os Estados Unidos, que o assassinato brutal de ucraniana no estado da Carolina do Norte dá munição política para Trump. A Casa Branca joga a culpa na agenda woke e a gestão liga episódio a envio de tropas federais. E livro de aniversário de Epstein tem supostas contribuições de personalidades. O Comitê da Câmara, que apura casos de abuso nos Estados Unidos, obtém um compilado de 238 páginas. Já na Ásia, Nepal impõe toque de recolher e as ruas amanhecem vazias após os atos com 22 mortes. Reunião entre autoridades e manifestantes nos próximos dias deve definir os rumos do país. Agora, no cotidiano, no Folha, temos aqui caso de violência, que um segurança é morto e a polícia militar de folga baleada em frente a bar na zona leste de São Paulo e o atirador foge. Funcionários afirmam que a vítima se envolveu em confusão durante a madrugada no local. Ainda falando sobre São Paulo, lançamentos de imóveis sem vagas de garagem mais do que dobram de janeiro a julho. O número de unidades entregues nesse perfil salta de 6.500
para 15,6 mil da capital paulista. Agora um destaque para o transporte público. Associações de bairros pedem mais estações da futura linha 20 Rosa na região da Faria Lima. E o projeto prevê duas na avenida da Zona Oeste de São Paulo, enquanto outra avança pelo bairro. E nos esportes, temos aqui um destaque para a Copa do Mundo, que processo de venda de ingressos para a Copa de 2026 começa nesta quarta, ao meio-dia. Torcedores podem se inscrever para sorteios, que dão direito de aquisição dos bilhetes. E sobre o meio ambiente, temos aqui a notícia que as ilhas do Brasil estão entre as mais importantes para animais únicos. Arquipélagos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e Trindade são destaques. Já no caderno de cultura do Folha, temos aqui os 3 principais destaques. Primeiro é para música em letras, aqui diz que o duo instrumental composto por Rafael Beck e Felipe Montanaro promove conversa e show lá em São Paulo. E o Folha também nos traz aqui uma crítica, dizendo que o Levrero produz livro equivalente a mexer no celular, indo de uma distração para outra, sem parar. E no Multitela, casamento às cegas e séries sobre yoga, o que ver na TV e no streaming nesta quarta-feira. Já na capa do Estado de São Paulo, nesta manhã, temos aqui a manchete, que é para a ação penal do golpe. Moraes vota por condenação de Bolsonaro. Ele diz que é réu confesso e os Estados Unidos ampliam as ameaças. Flávio Dino seguiu o relator e votou pela condenação dos 8 réus. Porta-voz disse que Trump não teme usar poderio econômico e militar. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, 2 dos 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, votaram ontem por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista. E com isso, os 8 réus, entre eles militares de alta patente, ficam a um voto da maioria pela condenação. E hoje será a vez do ministro Luiz Fux, do Luiz Fux. E relator, Moraes abriu a sessão com um voto extenso, no qual chamou Bolsonaro de réu confesso. Esse julgamento está previsto para terminar na sexta-feira. E as penas poderão chegar a 43 anos de prisão em um regime fechado. Já nos Estados Unidos, ao falar sobre eventuais novas sanções ao Brasil após o julgamento, a porta-voz do governo americano disse que Donald Trump não teme usar o poderio econômico e militar do país para proteger a liberdade de expressão no mundo. E nesta imagem temos aqui o relator Alexandre de Moraes e seu voto impresso, que demandou 5 horas de leitura. E o ministro traçou a cronologia da trama golpista. E o Estadão também nos traz aqui um destaque da fala do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: o Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos e não é possível banalizar o retorno a esses momentos. Agora falando sobre um outro assunto na editoria Metrópole, 3 novas drogas psicoativas em circulação no Brasil são detectadas. 2 substâncias foram identificadas na forma bruta em produtos alucinógenos. A terceira, no sangue de um hospitalizado com uma intoxicação grave. E sobre a economia, temos um destaque para a questão fiscal, que o Brasil não deve ter grau de investimento no curto prazo, diz a agência Fitch. E a diretora Shelley Chetty afirmou que o país tem dificuldades para obter um superávit primário e a situação pode piorar com a desaceleração da economia. Também falando sobre a economia, temos aqui uma entrevista com a presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros. E ela disse que a ajuda do governo reduz a inadimplência do agronegócio. A executiva diz que renegociação de dívidas acelera a recuperação de resultados do banco. Também temos aqui uma entrevista na área da saúde com a Margarete Dalcomo. Ela diz que fumar vape, que são os cigarros eletrônicos, todo dia por uma semana é igual a 400 cigarros. Já sobre esportes, um destaque para as eliminatórias da Copa, que Ancelotti perde
a primeira na seleção e Bolívia vai à repescagem. E sobre a geração 17, apesar do tarifaço, o preço do iPhone cai até 7% no Brasil. Também temos aqui um destaque no Caderno de Cultura, que Stephen King em 2 novos filmes, séries e livros. Temos aqui também 2 destaques internacionais. O primeiro é para o Oriente Médio. Israel ataca líderes do Hamas no Catar e a Casa Branca critica a ação. O governo do Catar chegou a suspender a sua participação na mediação de um cessar-fogo em Gaza, mas voltou atrás após a pressão dos Estados Unidos. E o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que esse ataque foi uma retaliação a atentado de segunda-feira, em que 2 palestinos mataram 6 pessoas a tiros lá em Jerusalém. E por último, ainda falando sobre guerras, revolta por censura de redes sociais convulsiona o Nepal e derruba o premier. Imóveis estatais e de autoridades foram incendiados e uma mulher do ex-premier morreu queimada viva. E a repressão já matou 22 pessoas na região. Já na capa do jornal Globo desta quarta, temos aqui a manchete que é para o julgamento histórico na política. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e militares por tentar o golpe. Ministros listam provas e consideram os 8 réus culpados de crimes contra a democracia. E citado como líder da organização, o ex-presidente pode ter a pena maior. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, votaram pela condenação de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus, acusados de 5 crimes ao tentar dar um golpe de Estado após a derrota eleitoral em 2022. E ainda faltam os votos de 3 integrantes da primeira turma do STF, que é de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E o histórico julgamento em que pela primeira vez na história brasileira, um ex-presidente da República e chefes militares podem ser punidos por atentar contra a democracia. Continua hoje. Em seu voto, Moraes fez uma longa recapitulação dos acontecimentos da época e das provas colhidas na investigação, antes de concluir que Bolsonaro atuou como líder da organização criminosa, o que pode indicar uma pena maior para ele. E abre aspas, não existe previsão constitucional para decretar estado de sítio, de defesa ou GLO em caso de derrota eleitoral. Chama-se como quiser, era uma minuta de golpe de Estado, fecha aspas, afirmou Moraes. E em referência ao documento apresentado por Bolsonaro em reunião com os comandantes das Forças Armadas, numa das evidências mais eloquentes da trama golpista, de acordo com a acusação. E aqui o jornal Globo nos traz também as falas de Alexandre e Flávio Dino. Alexandre de Moraes disse o seguinte: estamos nos esquecendo de que o Brasil quase volta a uma ditadura, porque um grupo político não sabe perder as eleições e há excesso de provas nos autos. Já o ministro Flávio Dino disse que a Constituição define a ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado democrático e a ordem constitucional é inafiançável e insuscetível de anistia. E ainda sobre esse julgamento, Paulo Sérgio, Heleno e Ramagem tiveram um papel menor, diz o ministro Flávio Dino, que também diz que os ministros diferenciam crimes de golpe e abolição do Estado de Direito. E a porta-voz de Donald Trump diz que os Estados Unidos não temem usar o poder militar por aliados. E Vera Magalhães escreve o seguinte texto ao jornal o Globo: a articulação contra a anistia ganha corpo em Brasília. Já Bernardo Melo Franco também escreve o seguinte: Tarcísio repete o papel de Bolsonaro em 2018 ao atacar a democracia. Já um destaque internacional é para o Oriente Médio. Ataque de Israel ao Hamas no Catar aumenta a tensão e a entrave para o cessar-fogo. Bombardeio foi em Doha, no Catar, país que atua como mediador entre Israel e Hamas. E 5 pessoas ligadas ao grupo terrorista morreram no ataque.
Também temos aqui um destaque na economia, que revisão reduz pela metade vagas de trabalho criadas nos Estados Unidos. Um cálculo refeito subtrai 911 mil postos de trabalho do número divulgado de início no período de 12 meses até março. E na França, Macron anuncia um ministro da Defesa na chefia de governo. Também temos aqui um destaque que no Brasil é lanterna em ranking de jovens com mestrado. Com 1% de jovens de 25 a 34 anos com mestrado, ante média de 16%, o país fica em último, em lista de 41 países da OCDE, ao lado de Costa Rica, África do Sul e a Indonésia. E na área da tecnologia, temos aqui a informação que a Apple lança seu modelo mais fino até hoje. E o destaque entre os novos produtos da marca, os iPhones 17 chegam ao Brasil no próximo dia 19 de setembro. E um destaque também do segundo caderno, Coisa de Rico. Livro de antropólogo do luxo vira um fenômeno editorial. O Michel Alcoforado fala de seu estudo sobre endinheirados e diz que todos agem como a elite para se diferenciar. E o autor também diz que nós só mudamos as peças, mas o jogo é o mesmo. Na área da saúde, 6 medidas para evitar se machucar no treino ou em casa. Dicas de fisioterapeutas para se exercitar sem risco inclui diminuir aulas de alta intensidade e encarar tarefas domésticas como se estivesse aí na academia. E por último, temos aqui um grande destaque com esta imagem que temos aqui na capa do jornal Globo. O governo do Nepal cai em meio a protestos com 25 pessoas mortas. Furiosos com o bloqueio das redes sociais e com a corrupção do governo, manifestantes incendiaram prédios, como o do Parlamento do Nepal, como a gente consegue observar nesta fotografia. A onda de violência provocou ao menos 25 mortes e continuou mesmo após a renúncia do primeiro-ministro do país. Já no Correio Brasiliense, desta manhã de quarta, temos aqui destaque: Moraes e Dino votam pela prisão de Bolsonaro com líder golpista. Falta um voto para o Supremo Tribunal Federal condenar 8 réus, entre eles Jair Bolsonaro, no processo por tentativa violenta de golpe de Estado. Os 5 magistrados da primeira turma retomam hoje o julgamento e 3 vão proferir suas sentenças. E ontem, o ministro relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino se manifestaram. Moraes fez duras acusações ao ex-presidente que, segundo ele, tinha projetos autoritários de poder e liderou toda a trama golpista. Pediu a condenação com penas máximas de 43 anos de prisão de todos os acusados. Dino também atribuiu a Bolsonaro o mais alto grau de culpabilidade, assim também como do general Braga Neto. Mas numa divergência que causou surpresa, atenuou a participação dos também generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. E ministros já se manifestam contra as propostas de anistia. E a defesa do ex-presidente diz que o processo tem vícios e mal-estar e alfinetadas entre Luiz Fux e o relator das ações, que também foram destaque ontem no julgamento. Agora, em cidades, homem é suspeito de incêndio na Esplanada. Um jovem de 22 anos, em situação de rua e usuário de drogas, está preso por queimar 26 banheiros químicos perto da catedral ontem. Porém, o acusado nega e esse fogo consumiu material em instantes, mas não deixou feridos. Falando sobre chamas, um incêndio de grandes proporções destruiu 220 hectares de vegetação. E além do lobo-guará, animais que estavam em um centro de proteção foram resgatados pelos bombeiros. Agora, um destaque internacional: Israel ataca líderes do Hamas no Catar. Os principais negociadores e chefes do movimento fundamentalista palestino debatiam o plano de trégua dos Estados Unidos, quando a aviação israelense disparou 10 mísseis sobre o prédio em Doha. A facção garante que a cúpula sobreviveu e o premier Benjamin Netanyahu assumiu a responsabilidade desses ataques.
E os Estados Unidos alertam: liberdade ou tropas. A Casa Branca diz que pode usar poderes econômico e militar para defender a, segundo eles, livre expressão no Brasil. E sobre a questão do tarifaço, em reunião no LIDE, representante dos Estados Unidos mostrou otimismo nas relações comerciais com os brasileiros e, portanto, as taxas podem mudar. E sobre o Festival de Brasília, que agora é uma próxima chamada de capa no Correio Brasiliense, no CB.PD, o secretário de Cultura do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, detalhou os preparativos para o grande encontro do cinema nacional. Também temos aqui sobre esporte, que se fosse na regra antiga, o Brasil perde da Bolívia, fecha eliminatórias em quinto e vai à Copa. Se fosse pelo velho regulamento, jogaria repescagem. E um grande destaque no caderno de versão em arte, o olhar brasileiro ao rei Elvis Presley. Também temos aqui, por último, um destaque para a educação sobre o desafio do ensino para as novas gerações. O tema foi debatido no CB.Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, que foi realizado ontem pelo próprio jornal, em parceria com o SENAC do Distrito Federal, com a participação de autoridades e especialistas dos setores público e privado. E o encontro foi aberto pela vice-governadora Celina Leão, que destacou a importância do Distrito Federal capacitar os jovens para o futuro, projetando os próximos 20 ou 30 anos. E confira na edição de hoje também os principais tópicos aí do debate do evento. Já no Jornal Cearense desta quarta, temos aqui a manchete, que é para a política. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e outros réus. Temos aqui a afirmação do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que é claro e cristalino que o então presidente, líder da organização criminosa, pretendia o apoio, porque sem tropas ele não conseguiria. E de um lado também temos aqui a fala do ministro Flávio Dino. Esses crimes já foram declarados pelo Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto e anistia. E nos Estados Unidos, a Casa Branca cita uso de meios militares sobre o caso. Agora, em esportes, temos aqui o destaque que o Brasil perde para a Bolívia na altitude, no encerramento das eliminatórias. E no caderno Vida e Arte, dos palcos para a tela, a atriz cearense Fátima Macedo é destaque em filmes e séries. No caderno Farol, temos aqui um destaque que a audiência pública no Poço da Draga debate o destino da Ponte Velha aqui de Fortaleza. Já na economia, Ceará ganha terminal de cargas frias no complexo do Pecém. E mais um outro destaque, o Ceará quer atrair também fábricas de peças para polo automotivo em Horizonte. E o jornal cearense O Povo também nos traz aqui uma reportagem sobre os tesouros das águas marisqueiras tem cultura ameaçada no Ceará. Já em cidades, após intervenção, Santa Casa retoma cirurgias e reabre 108 leitos. Agora, no valor econômico desta manhã, temos aqui os 3 destaques no alto da capa. A primeira é sobre o agronegócio. Exportadores de carne apostam na Ásia para reduzir o impacto do tarifaço nos Estados Unidos, diz o Perosa da ABIEC. Já na Ásia, Hong Kong reconquista sua posição como um importante centro financeiro global. Também temos um destaque para a tecnologia, que as empresas se antecipam ao fim de suporte ao Windows 10. E o grande destaque é para o julgamento de Bolsonaro. Aqui diz que Moraes diz que Bolsonaro liderou trama golpista e vota por condenação. Outros 7 réus são culpados, segundo o ministro, e para ele não há dúvida de que houve tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou ontem para condenar Jair Bolsonaro e 7 de seus aliados pela trama golpista que visava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após a eleição de 2022. E no voto, que durou 5 horas,
Moraes disse não haver dúvidas de que houve tentativa de golpe de Estado e que o Brasil esteve à beira de uma ditadura. E relator do caso, ele apontou que Bolsonaro, como líder da organização criminosa, com ampla contribuição de integrantes do governo e também das Forças Armadas. O ministro Flávio Dino também votou pela condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus, porém, atribuindo uma participação menor aos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, e também ao ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem. E com isso, o placar do julgamento na primeira turma do STF está 2-0 contra Bolsonaro e seus aliados. E ele será retomado hoje com o voto de Luiz Fux.